E aí a gente tem aqui alguns medicamentos, exemplos, que têm alta taxa de ligação à proteína. Então, o que a gente considera uma alta taxa de ligação à proteína? Quando a gente tem, isso varia na literatura, alguns trazem maior que 70%, outros maiores ali que 80%, mas quando a gente tem uma taxa de ligação ali maior que 70, 80, a gente precisa sim, e é uma coisa, um exame básico, gente, a gente fala assim, fala para mim, bateu na UTI, pede a albumina dessas crianças. Pede a albumina dessas crianças para a gente ver se precisa fazer algum ajuste, que muitas vezes um tratamento não está funcionando e é algo, não é um medicamento em si, é a albumina baixa. Então, vou dar um exemplo para vocês. Furosemida. Furosemida tem alta taxa de ligação à proteína. E aí todo mundo fala que na PED a gente dá albumina sem evidência científica para a criança urinar. Mas por quê? E funciona, a criança urina, mas ela não está urinando por conta da albumina. Ela está urinando melhor quando a gente dá albumina, porque quando a gente dá albumina, a furosemida vai funcionar melhor, porque ela vai ser menos excretada, porque a furosemida tem 99% de ligação à proteína, né? Então, quando a gente dá albumina para a criança, a furosemida vai ser menos excretada, e aí vai fazer mais efeito, e aí ela vai urinar melhor. E aí a gente trouxe aqui alguns exemplos de medicamentos que têm alta taxa de ligação à proteína. E por que que na criança isso é muito mais sensível, né? Quando a gente faz aqui, compara nas subpopulações pediátricas, né, a quantidade de proteína comparada com adulto, então quando tem recém-nascido, a proteína total é muito diminuída, no lactente também, na criança já é um pouco mais parecida com o adulto, né? Então, quando você tem uma quantidade menor de proteína no paciente pediátrico, e essa quantidade é uma quantidade menor, o tamanho é menor, e ela também, a capacidade de ligação das proteínas nos pacientes pediátricos também é menor. Então, pequenas variações, como a gente tem menos na criança, tem um impacto muito maior do que no paciente adulto. No adulto, como a gente tem uma quantidade maior de proteína, se tem uma mesma variação, né, não vai ter tanto impacto quanto no paciente pediátrico. Então, isso é algo que a gente tem mudado bastante, tem conversado bastante aí em congressos, aulas, é a gente pensar na albumina, pensar na proteína para fazer ajuste de dose. E os pacientes nefróticos, né, com disfunção renal, o paciente séptico, ele costuma ter aí uma diminuição de proteína e é algo que a gente precisa considerar. Então, trazer um exemplo lá que a gente teve. A gente teve um paciente que ele tinha uma disfunção renal ali de base, ele internou com uma pneumonia, com derrame pleural, e a gente entrou com ceftriaxona, a princípio pneumonia da comunidade, e não melhorava. 3 dias não melhorava, 4 dias não melhorava. Aí falei, gente, vamos pedir uma albumina desse garoto? Pedimos. Estava com uma albumina de 2,5. A gente passou a ceftriaxona para 8 em 8 horas, ao invés de 12 em 12, porque ele já estava de 12 em 12, começou a melhorar. Então, porque a gente impediu de escalonar um medicamento olhando para a albumina. Então, nisso a gente expõe menos o paciente a antimicrobianos de maior espectro, a gente diminui o custo, que provavelmente se a gente fosse escalonar um antimicrobiano, ia ser um antimicrobiano com um custo maior. Então, a importância da gente olhar aí para as proteínas, né? E aqui uma figurinha, né? Quando, para trazer, acho que um resuminho, que acho que vocês podem ter também, que o que pode, que situações podem causar aí, pode falar, Ana. Para essa criança, a gente, assim, a gente vai ajustar a causa da albumina, né? Só que nem sempre isso vai ser rápido. E era por conta ele teve uma diminuição por conta da infecção, então ia se resolver naturalmente. Então a gente aumentou a frequência porque a gente precisava tratar a criança, e aí a gente foi, dele subiu rápido depois, né? Subiu ali numa semana, subiu.
Mas se é uma criança que está grávida, a gente dá albumina também. Nesse paciente específico, a gente não deu a albumina porque a gente sabia que era por conta da infecção e se ia auto-solucionar. Mas se é uma criança, por exemplo, do transplante, que tem uma perda muito grande de proteína e que é uma criança muito emagrecida, a gente dá albumina. Só que a gente já tentou fazer doses maiores e manter de 12 em 12 não tem o mesmo impacto. Né? Então, e é isso, né? Como é o clearance que está aumentado, de fato, se a gente der doses maiores, a gente vai aumentar a toxicidade, mas vai continuar depurando, né? Então, a gente conseguiu ali convencer e deu certo. Porque a gente tem que falam já, né? Não falo especificamente, falam que a gente tem que aumentar a frequência, mas a gente não tem nenhum guideline ainda que fala, ó, quando a gente tem hipobuminemia, dá de 8 em 8, né? São estudos aí mais preliminares. E aqui, acho que para vocês guardarem, né, a gente traz algumas situações em que a gente pode ter uma diminuição da albumina. Então, seja por diminuição da produção em si, seja pelo aumento da eliminação. Então, aqui a gente trouxe o caso da síndrome nefrótica, né? Ou quando a gente tem ali alteração da ligação, né? Quando a gente tem um CIRS, quando a gente tem ali diabetes, outras questões. Então, isso é algo que tem sido trazido muito em voga, né? Quando a gente fala de cinética de medicamentos, a gente começar a olhar para a ligação à proteína. E aqui esse artigo é bem interessante, que ele traz que nas últimas décadas, né, e a gente vai encontrar muita literatura trazendo que quando a gente diminuiu a albumina, a gente uma perda de proteína, a gente precisava diminuir a dose porque a gente tinha mais medicamento livre, né? Então, nesse artigo aqui, ele discute essa questão desse conceito que a gente, por muitas décadas, a gente incutiu em erros clínicos pensando nessa interpretação, né? Então, hoje a gente entende que o corpo vai tender a homeostase, e quando a gente tem uma diminuição de proteína, a gente vai, na verdade, aumentar o clearance e não diminuir. Fechando. Alguém mais quer trazer alguma coisa da albumina? Que a gente vai começar aí a falar um pouquinho de disfunção, de hemodiálise na pediatria.